Fala galera, então chegou o momento da gente ter assim, ó, o veredito final sobre True Detective Terra Noturna, True Detective na sua quarta temporada. Galera, eu peguei uma lista de Screwrant aqui, tá? Que traz 24 pontos sobre elementos que simplesmente aconteceram na quarta temporada ou que simplesmente tiveram ali brechas, lacunas não respondidas de eventos provocados que não realmente tiveram uma resposta definitiva dos acontecimentos dessa quarta temporada. A primeira coisa, galera, que simplesmente que eles colocam, que é a 24ª aqui, ó, que é Navarro está morta ou não no final, né, de Terra Noturna. E aí eu já trago simplesmente algo que a Issa Lopes falou, isso já no domingo, tá, galera? E até para quem viu o vídeo de crítica que tá aqui colocado, ó, quem não viu, cara, confere lá também, dá aquela ajuda. Simplesmente que o final é para ficar em aberto, ele é para ficar ambíguo. É para as pessoas acharem que sim, ela está viva e ela está reclusa e simplesmente ela aparece e não, ela simplesmente se entregou para a Terra Noturna e ela realmente está morta. E ela tem essas aparições acontecendo, ou seja, é realmente para acontecer. Para mim, tá? E esse Lopes até completa, tá? Ela diz assim, não, é cargo do espectador decidir o que ele sente melhor. Para mim, quanto espectador, eu realmente acredito que ela se entrega para Terra Noturna porque ela realmente tem aqueles chamados acontecendo que era um momento ali para ela realmente, no, né, definidor de toda a história de quarta temporada, realmente se entregar para isso. Ou seja, que não é algo que ficaria fora do encaixe da história, isso estava colocado já dentro da história da quarta temporada, tá? Se isso fica realmente bom ou ruim, aí não adianta, galera. É que nem eu falei no vídeo de crítica. Por isso que é importante conferir lá também, porque ali foi exatamente minutos depois de eu assistir o episódio, já estava gravando para depois já lançar aqui no canal. Vem muito ao cargo do espectador, simplesmente do seu gosto, entendeu? Para mim, encaixa. Eu acho que tá mal preparado para acontecer. Mas que ele encaixa dentro, né, do que já estava sendo colocado como indício que isso realmente poderia acontecer na história da Navarro, encaixa, tá? Mas, repetindo, tá mal preparado para acontecer isso nesse último episódio. 23ª. Havia algo mais na conexão Turtle e simplesmente, galera, pô, tem alguns elementos da quarta temporada que trazem referência da primeira temporada e eu acredito que funcionariam muito bem se não tivessem essas referências. Porque esse muito bem simplesmente significaria o quê? Que elas funcionam da mesma forma, com ou sem as referências. Ou seja, tu tem, por exemplo, da família Turtle também ser uma encarregada da Silver Sky e também da Tsalau. Tá, mas chega no quarto episódio tu não tem essas respostas. É apenas uma conexão colocada que porque também isso fica perdido. Ou seja, havia algo mais? Cara, ficou em aberto realmente. Porque tu não tem esses indícios ali no episódio final. Não existe esses indícios. 22º. Quem cortou a língua de NK? Tem uma coisa até que eles colocam no texto, tá? Uma explicação que Hank Pryor o plantou no local. Mas essa explicação faz pouco sentido narrativamente ou cronologicamente. Portanto, a explicação para a língua decepada de NK permanece obscura. Quando tem, né, a descoberta, as respostas sobre quem foi realmente matou o cientista, e a gente sabe que foi o conjunto das mulheres reunidas que fizeram essa vingança acontecer, elas reagiram daquela forma quando a Danvers faz o questionamento sobre a língua, né? A Danvers e a Naval fazem o questionamento sobre a língua. Se realmente elas não têm nada a ver, se não foi o Hank, isso fica a cargo realmente, né, do nosso lado espiritual. Lembrem sempre que a gente teve desde o primeiro episódio colocado o nosso querido Murinho com o que é fato, o que é fé. Isso da língua ficaria simplesmente a cargo desse lado mais do espiritual. Então é algo que ficou realmente assim, ó, ambíguo. Ele fica ambíguo, não adianta, entendeu? Tu não tem algo definitivo sobre esse assunto de quem realmente colocou lá a língua da NK. 21ª. Por que Raymond Clark e Anne eram tão obcecados por espirais? Teve alguma coisa a ver com a primeira temporada? Esse elemento dos espirais também é algo, galera, que foi trazido, repetido, dado muito detalhe, mas muito detalhe por episódios e episódios seguintes. Só que não adianta, entendeu? A relação deles era muito importante, a relação deles tinha toda essa questão
de ambos os lados, né, do nosso querido muro, para argumentos de ambos os lados, a reunião dessas duas pessoas acontecendo. Só que o espiral, realmente, para os dois, cara, é algo muito mais do crer do que algo concreto que tem como resposta no final do episódio, né? Tu não tem isso no quarto episódio, no sexto episódio, na conclusão toda, tu não tem isso como uma resposta. Ela não acontece, ou seja, é algo também que fica ambíguo dentro da história. A relação deles era muito importante, a gente vê o que acontece, a gente vê o que o Clark faz com a Anne quando ela ainda está viva, lá embaixo na caverna, e fica simplesmente colocado que a espiral ela tem uma grande importância, ela tem as referências da primeira temporada, só que elas são apenas referências, por isso que eu repito, cara, e vou repetir as várias vezes nesse vídeo aqui. Essa quarta temporada ela iria funcionar da mesma forma ou até melhor sem tu simplesmente pegar e fazer as referências com elementos da primeira temporada. Tá? Ela funcionaria, porque agora a gente tem a história por completo, entendeu? Como o easter egg, cara, pô, é legal. O Turtle é legal, o Espiral tem várias coisas que são legais, entendeu? Várias coisas que nos deixaram, né, curiosos, animados, entendeu? Teorizando coisas e afins. Só que isso se perde, né, no decorrer de como que a temporada vai se desenvolvendo. 20º, Clark realmente matou Annie. Ele estava mentindo para Navarro e Danvers. Cara, a gente vê que o Clark, ele é a pessoa que mata a Annie. Tudo que os outros cientistas fizeram com a Annie, não sei como, né, aquelas coisas resistiu e ela estava viva. O Clark, ele é a pessoa que faz a questão final e acaba matando a Annie. Então isso realmente aconteceu. Por que ele faz a mentira e tudo mais? Cara, isso é uma questão que é algo de não acreditar, porque é algo que ele já imaginava que já tinha acontecido. É algo dentro da loucura daquele momento todo, entendeu? Mas que ele sim faz o ato final para o que acontece com a Anne, sim, ele faz. Ela ainda tinha resistido aos ferimentos todos que os cientistas tinham provocado nela, né? Tem toda essa questão também. 10º elemento aqui, ó, que realmente significa ela está acordada. Foi ouvido durante toda a temporada, né? O ela está acordada foi repetido e depende dos elementos sobrenaturais da história serem reais, especialmente porque é ouvido por vários personagens. No entanto, outros aspectos da história de True Detective sugerem que o sobrenatural é realmente imaginado, minando a mensagem ela está acordada. Há também a questão de por que o espírito de Annie acordou repentinamente após 6 anos de silêncio. O final sugere que este refrão se referia ao espírito de NK que assombrava os cientistas. Isso, no entanto, não explica por que tanto Danvers quanto Navarro ouviram isso, especialmente antes que a ligação entre os cientistas e NK se tornasse clara. Não adianta, galera. Essa questão toda, né, do ela estar acordada é para deixar claro essas ligações todas que existem lá em Ennis da questão, né, que é aquela terra, antes de inclusive ter, né, o seu nome dado como Alaska, era essa ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ou seja, muita coisa ali dentro acontecia, então. E é simplesmente isso. É algo que faz essa ponte entre o nosso querido murinho ali, dos argumentos entre o que é fato, o que é o fé, entendeu? O que é a ciência, o que é esse espiritual. Tá simplesmente isso, ele faz essa ligação, entendeu? Ou seja, ele é simplesmente algo para sempre trazer esse lado no muro da questão do espiritual, quando a gente tem esse lado todo em relação ao fato. E isso, galera, confiram a crítica aqui, ó. Isso acontece até em atos bem separados do episódio final. Ele acontece durante a série inteira. Só que durante o episódio final ele acontece em atos até separados, para deixar isso mais claro ainda do que a série quer conversar, para no final ela juntar esses dois elementos ali na questão toda, né, que está acontecendo lá. Da Denver está fazendo depoimento e das referências em relação a Navarro até a Navarro aparecer lá na casa da Denver e tudo mais. 18º. O que realmente matou os cientistas, entendeu? Foi o tempo ou outra coisa. A explicação toda, né, final, pela avalanche do que aconteceu, ser essa parte toda meteorológica, né, o evento climático ter matado os cientistas, quando eles saem caminhando, a construção é para deixar isso realmente ambíguo, entendeu? É para deixar. Ou seja, que eles morreram pelo frio, a gente sabe, tá? Que eles foram congelados, a gente sabe. Agora, por que eles não voltaram? Essas roupas estavam ali,
né, o que os prendeu lá, e principalmente daquela forma lá, o que é que eles viram na sua parte de últimos momentos, realmente para ficar tudo isso ambíguo. Assim como, né, quando as mulheres, o grupo de mulheres está contando o que aconteceu, o que elas fizeram lá em resposta de vingança em relação à ANK, quando elas estão conversando com a Danvers e com a Navarro e contando tudo, elas falam, e realmente durante aquele discurso e exatamente naquele momento é para as coisas ficarem realmente ambíguas. Não adianta. É pra gente ficar com essa dúvida, é pra ficar com essa questão. Não adianta. 17º. Por que Navarro libertou Clark? Ela sabia que ele provavelmente se mataria. Tem uma coisa, né, que todo aquele momento que tem do interrogatório eu achei assim, ó, sensacional. Cara, eu adorei demais a forma como tem o interrogatório do Clark. Quando tem as respostas acontecendo, e acho até que quando tem a parte, né, no grupo de mulheres contando para Naval, para Danvers o que realmente tinha acontecido, e que mostra, inclusive, né, em cenas de flashback delas pegando e fotografando, investigando, elas tendo o grupo todo de provas do que acontecia na Tsalau e toda a questão, por exemplo, né, do que estava tendo, cara, das manifestações em relação à mineradora, a gravação do Clark. Cara, tem muita coisa ali colocada que era realmente para entregar esse caso e para incriminar e punir os responsáveis ali. Esse momento que a Navarro liberta o Clark é basicamente a mesma coisa que a Navarro se coloca para fazer depois. Nessa questão do final ambíguo, ele se coloca porque ele, né, na sua parte de crença do que ele está, era realmente claro que quem tinha voltado e quem tinha feito tudo era NK em questão de vingança. Ele se entrega. Ele se entrega. Para mim, simplesmente é isso que acontece ali. 16º. Quem foi o Holden, né, e como ele morreu? O episódio 6 finalmente confirmou o mistério do urso polar de Danvers, que muitos telespectadores suspeitavam pertenciam a seu filho, né? Numa troca emocionada com Navarro, Danvers explicou que ele havia morrido em um acidente de carro. No entanto, os detalhes desse incidente permanecem obscuros, assim como qualquer informação sobre a vida de Danvers antes da tragédia acontecer. Eu até acho que a série deixa claro, tá, que a Danvers era uma e que ela se transformou nessa Danvers que a gente conheceu. A Danvers que é o caos, né? É simplesmente o caos em pessoa. A Danvers que, né, todas as mulheres casadas da cidade ali se preocupam ou já a odeiam por causa que a gente vê o que a Danvers faz como consequência e aquilo ali é também uma punição, né? Ela se provoca muito daquilo que acontece lá. E a gente vê a Danvers casada com o Holden, por exemplo, antes, era uma Danvers completamente diferente. O acidente a transformou. Como a gente não tem tão bem desenvolvido essa questão dela antes, entendeu? Porque é muita coisa para contar em 6 episódios só também. E isso, querendo ou não, ele fica em aberto. Só que eu acho que a transformação da Danvers a gente vê acontecendo em tela. A gente vê pouco, mas a gente vê o que era a Danvers no passado e o que tinha de importância o seu filho Holden, entendeu? Isso a gente vê. Pouco, mas vê. Podia ter visto mais desenvolvido e com mais importância também para a gente entender mais consequências? Cara, poderia. Só que eu acho que, por exemplo, o dueto do segundo e terceiro episódio, ele tem muito desenvolvimento de personagem. Isso não é uma coisa ruim, ao mesmo tempo pode se tornar uma coisa ruim, como para mim ele se torna no segundo e terceiro episódio, porque ele emperra muito a trama. Ele emperra muito a trama do que está acontecendo lá. Tanto que a trama ela fica desenvolvida muito nos 5 minutos finais de cada episódio. Ali tu poderia ter colocado, já que tu tava realmente com esse momento de parar a narrativa e desenvolver os personagens ali e aproximar muito, né? Da gente ver as similaridades que a Danvers e a Navarro tinham, ali era o momento realmente de tu pegar e colocar mais ainda esse desenvolvimento na parte da Danvers e colocar essa Danvers do passado, de quem ela era. O Conan ele serve um pouco para isso, mas assim, ó, ele serve muito mais para mostrar também elementos da Danvers de hoje do que a Danvers de ontem, entendeu? Então tem esses momentos também. 15º, porque, né, porque que a Danvers às vezes vê fantasmas, né? Simplesmente essa questão aqui, ela fica muito em aberto. Mas muito em aberto, né?
Por exemplo, não está claro porque Elise insiste tanto em não haver reino espiritual, mas parece experimentar atividades paranormais no início da série. Também não é explicado porque ela às vezes pode experimentar fenômenos sobrenaturais, como ver Holden sob o gelo, e ainda assim alega ignorância quando Naval tem alucinações visuais e auditivas. Talvez a maior explicação para isso seja o local onde elas estão. E por alguma questão dela que no final é vencida, é superada, tá? Tanto na questão quando após ela cair no gelo, tudo mais, ser retirado pela Navarro, que ela pergunta o que o Holden falou. A partir daquele momento ali, e isso implica também no porquê que é que tá esse problema do final umbigo, né? Para mim, a Navarro, ela está morta, ela se entregou, ela está realmente, né, colocada lá na Terra Noturna. Se ela volta realmente para falar com a Danvers, né, como a gente vê colocado na última cena da temporada, é algo que mostra pra gente que a Danvers realmente aceitou tudo isso aqui que antes ela negava. Então precisou acontecer tudo isso para ela também aceitar tudo que existe nessa terra que ela vive. É isso. Mas, galera, o quanto que de explicação tu vai tendo que montar para conseguir deixar essa parte de ambiguidade um pouco mais clara, né? Dentro, e aí que tá. Ah, mas daí esse tal ponto para mim aconteceu tal coisa, então pode ser isso aqui. Ah, não, mas se aconteceu tal outra coisa, pode ser outra, né? Daí a gente vai para outra opção de resultado. É um problema. A ambiguidade, ela deixa esse problema, entendeu? Porque tu tem muitas questões, como tô colocando aqui, que ficam abertas, entendeu? Por exemplo, a 14ª. Quem disse a Navarro seu verdadeiro nome, né? E era mesmo verdade. Um dos momentos mais comoventes é quando o Navarro finalmente descobre seu nome e no Piak, por meio de um ser misterioso em uma visão. É uma troca poderosa que oferece ao personagem algum encerramento. Isso tudo, para mim, tá, é a questão do mundo espiritual conversando com ela, do passado conversando com ela, que são os, né, esses antepassados, esse lado espiritual que ela se entrega no final. É basicamente isso, entendeu? Então, querendo ou não, é um mesmo lado, tá? Como se fosse esse lado espiritual, é essa explicação para essas questões. É basicamente isso que a série quer fazer nesses 6 episódios. 13º, porque todo mundo continua caminhando para o gelo, que isso simboliza? É realmente, cara, a passagem, né? A gente sabe que ali, até aquela questão do mar, né, que literalmente, né, seria essa divisão toda, por isso que sempre tem a quebra do gelo, ou os fenômenos sobrenaturais que acabam congelando as pessoas, ali naquele momento é a passagem, né? Então seria realmente essa explicação do espiritual também. Ou seja, as pessoas caminharem nessa direção toda é eles conversando com esse lado sempre espiritual, é eles entrando nessa terra noturna, é eles realmente fazendo esse trajeto. É isso. É a conversa da série com o real e com o espiritual e tudo mais. 12º, porque os verdadeiros detetives deixaram uma espiral, como eles sabiam que era significativo, entendeu? A conexão original de Anne e Raymond, né, nosso querido Clark, com a espiral pode não ser clara, mas é pelo menos consistente durante toda a série. O que é menos óbvio é porque as mulheres que matam cientistas pensariam em escrever o símbolo em suas vítimas. Embora a espiral esteja presente no laboratório secreto, é improvável que o seu significado completo ocorresse às mulheres. Galera, é uma referência. Agora, do porquê que tem referência, tal e tal e tal, tal, para te remontar lá ao que está acontecendo, por exemplo, em Ennis, ou tu ir mais longe, chegar na primeira temporada, não adianta. São pontas sem explicação. Não adianta, não adianta. Daí eu sempre vou bater nessa mesma questão, cara, do espiritual, é a mesma explicação, porque a série ela não te provoca outras questões, entendeu? 11º, como a Terra Noturna, né, como os assassinos da Terra Noturna escaparam imunes, porque não foi entregue nada, né, em relação, porque tinha lá a presença, quando a gente vê na escotilha da impressão digital, a gente tem essas coisas todas. A gente sabe que naquele momento lá, a vingança colocada pelas mulheres, pelo grupo das mulheres, né, pelo que tinha acontecido com a Anne, aquilo ali é mais, né, muito cara, é cobertar que a Danvers e a Navarro, mas principalmente a Danvers, vai fazendo essa questão toda, porque já que já tinha tido também,
Esse é um ponto importante que a história sempre coloca pra gente, né? A gente tem no episódio anterior já essa resposta. Tu já tem uma explicação sobre o caso já está fechado. Então, por que tu vai reabrir algo e incriminar aquelas mulheres ali que fizeram algo, né, que foi uma vingança aos homens todos lá que tinham matado o NK, ou tudo que estavam fazendo em relação, né, aos dados da mineradora, já tinham uma explicação para o que aconteceu com os cientistas, já tinha o caso encerrado. Né? Essa é a explicação mais clara, que também está colocado no momento do interrogatório, né? Está colocado no momento da gravação que os outros, né, investigadores vão lá para conversar com a Danvers. Isso já está claro lá. Então é a explicação que é dada pra gente um episódio antes, do porquê que quando Danvers Navarro sabe dos acontecimentos, e principalmente para Danvers, ela não leva aquilo para uma outra esfera para reabrir uma investigação e tudo mais. 10ª, porque Clark não viu os verdadeiros assassinos e como ele escapou. Bom, isso é uma coisa que até fica clara, né? Porque é o que ele estava acreditando realmente, era o espírito da NK ter voltado ali para vingar. E no momento que ele fica preso dentro da escotilha, é exatamente isso que acontece, né? É ele, dentro do que foi, dentro da cabeça dele, do que estava acontecendo, ele permaneceu lá, e permaneceu lá, até o momento que ele sai e não encontra mais ninguém. É simplesmente isso. 9º, qual foi o ajuste Clark? Porque Navarro viu isso acontecer de novo, né? Um dos momentos mais aterrorizantes do primeiro episódio da 4ª temporada foi a aparente posse de Henry Raymond Clark antes de virar para, né, o momento da câmera sussurrar do ela está acordada, né? E tem esse momento que a Navarro vê esse fato acontecer de novo no 6º episódio, né? Por que que isso realmente acontece? Por que que tem essa volta no tempo para ver? Cara, é essa conversa toda do espiritual de trazendo esses momentos, esses elementos, porque a gente vai vendo, né, o momento de fuga dele e do ele se fechar na escotilha. Então a gente vai vendo isso acontecer. Mas que tu não tem uma explicação do porquê que a Navarro tá voltando para rever essa cena, a explicação é esse contexto todo espiritual. Porque não tem outro contexto para colocar como resposta para esse momento aqui. 8º, alguns dos fantasmas de Terra Noturna eram reais, eles foram realmente responsáveis por alguma morte, porque daí já bate, querendo ou não, a questão da volta, né, do personagem lá do pai, cara, do Matthew McConaughey da primeira temporada, entendeu? A importância é realmente de trazer, não uma resposta, entendeu? Mas de ter claro dentro da série que esse contexto todo, lá em Ennis, entre os mortos e os vivos, existe esse contato. É isso, entendeu? Então, essas aparições todas dos fantasmas é realmente para deixar esse lado ali claro e evidente. Isso acho que o personagem da Rose é o personagem que mais sucinta que isso sempre aconteceu naquela terra ali e sempre vai acontecer. Esses contatos sempre vão acontecer. E é basicamente isso, né? É toda a crença que existe ali, é toda a mitologia que existe ali, é toda a fé que existe ali e é todo esse contexto espiritual que existe ali. 7º, o que as visões de Navarro realmente significado e por que ela tinha tanto medo deles, entendeu? Tem uma questão toda, né, da Navarro com a Júlia, né, com a sua irmã, que também acho que traz muito desses elementos, né? Porque assim, a solução é que as visões são reais e ela passou a aceitar como parte de sua identidade, ou elas foram apenas manifestações de sofrimento psicológico. Ambas as interpretações têm implicações profundas para a história. O fato de esse mistério não ser resolvido faz com que várias cenas pareçam absurdas, dependendo da explicação que o espectador preferir, potencialmente prejudicando o impacto da história. É exatamente isso, galera. É para ficar ambíguo. É para ficar ambíguo. Não adianta. É como a questão que eu acabei de trazer do porquê que a Navarro revê aquele momento do primeiro episódio. Por que ela revê o momento do Clark ter aquele momento de ser possuído e virar e falar do ela está acordada? Por que ela revê? Por que ela revê toda a questão do deserto? Por que ela revê? É realmente para deixar claro esse lado espiritual que ela tem esse contato já acontecendo por causa da sua origem. É isso. Mas que isso é uma resposta ambígua? É. 6º,
quarto colocado está Pete realmente escapou do assassinato, como ele fez as pazes com a sua família. Cara, a questão do Pete, eu acho que é a questão mais, digamos, deixada de lado no episódio final. Porque tem sérias implicações ali que teria que ter. E o episódio, como ele entra profundamente na narrativa Danvers e Navarro, toda a questão do Pete é simplesmente executar aquilo que a Danvers tinha falado, vai até a Rose, pega lá, leva o Hank, a Rose faz o que tem que fazer com o Hank e coloca, e ele vai ver com aquela culpa, com aquela consequência toda. Muito, né, que parece a jornada nova que o Pete vai ter, se assemelha muito com escolhas que o Hank fez lá atrás, entendeu? Quando tinha a idade do Pete. Ou seja, ele vai começar a ser uma pessoa completamente diferente, obviamente, né, do que ele executou naquele momento lá em relação ao seu pai, simplesmente executou o próprio pai, mas também essa parte de encobrir, essa parte como tem a presença dele no momento de levar o café para Danvers, no momento da investigação com os dois outros, né, policiais lá, a investigação está sendo gravada, o interrogatório está sendo gravado. É uma história que acaba ficando deixada de lado, mas simplesmente ficou tudo resolvido e que ele vai ver com a sua culpa e que ele tem ali consequências que vão se assemelhar com coisas que o Hank teve no passado. Que a gente vê isso claramente no momento da conversa do Hank, por exemplo, lá com a Kate, né, a nossa querida antagonista que some também nesse episódio final em relação à mineradora. E é basicamente isso, né? E a relação dele com a esposa, cara, é algo que precisava ter um encerramento para um sim e para um não, e teve um encerramento para o sim, né? A família continuou unida. É isso, foi perdoado. Obviamente que o Pete provavelmente deve ter mudado muita coisa na maneira como ele tinha no seu contato, né? Principalmente sua relação que tinha muita implicância com a Danvers, com o seu policial e sempre estar, né, disponível ali, que obviamente tinha as consequências em casa. E é isso. Número 5. Quem foi realmente Rose Agnall? E ela tem conexão com Rust Cole. Eu já falei, galera, antes ali. A Rose, ela é essa conexão toda que a gente tem. Simplesmente isso. Com o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela é esse personagem que traz essa explicação mais clara. É a personagem que abre, né, os olhos, inclusive, da própria Navarro para muita coisa que acontece ali. E o papel que tem, né, até trazer o pai do Rust Cole, né? Eu separei aqui. Quando percebi que aconteceria no Alasca, essa aqui é uma abre aspas da Issa Lopes, tá? Eu sabia que estava indo para o Ártico. Essa era a minha vaga ideia. E quando cheguei à questão de True Detective, pensei, bem, Alasca. Mas eu tinha esquecido completamente da época de Rust no Alasca antes da primeira temporada. Eu tinha visto a série há muito tempo, achei muito boa. Tive problemas com o final porque sou uma idiota insuportável. Mas então me sentei e assisti de novo e pensei, eu fui um pouco idiota. A primeira temporada foi tão boa do começo ao fim. Achei que o final foi bem acertado. Foi tão bem feito do começo ao fim. Então me pareceu bobagem ter definido essa série no Alasca. O que estou dizendo é que mesmo que o universo, da primeira temporada, e não ter Travis Cole, o esforço não foi preencher toda essa referência da primeira temporada que pude. Foi apenas um esforço para ser consistente com o universo. É basicamente isso. Tá? Porque essa questão toda do Travis ser ali, né, o amante da Rose e tudo mais, e ele aparecer para ela, ele que leva, né, até onde estão os cientistas, aquela coisa toda, é uma referência. É uma referência, que daí eu volto ao que eu falei no começo do vídeo aqui. Simplesmente, essa quarta temporada ela iria funcionar bem sem essas referências. Ela ia funcionar da mesma forma, sem as referências. Porque essas referências tu suscita a ter outros desenvolvimentos que tu não tem. E daí fica aberto, fica ambíguo e tu fica sem resposta. E esse é o problema, entendeu? Esse é o problema. Número 4. O que aconteceu com a mina? Essa parte mais real, esse lado mais do fato do nosso querido lado do muro, ele fica aberto, né? Porque aí que tá, repetindo o que eu tinha falado antes na questão do grupo de mulheres ter pego as provas, tem um vídeo, né, que o Clark contando realmente o que acontecia entre a Tsalau e a mineradora. Cara, se presume que teve uma punição. Se presume. Isso fica tão bem colocado quando o vídeo aparece e o vídeo está, né, espalhado.
Simplesmente isso. Que a verdade apareceu e que então foi punido a mineradora e foi, digamos, né, o começo ali das melhorias que deveriam ter para o povo ali. É basicamente isso. Só que fica realmente aberto. Ele fica aberto, tá? Número 3. Como o NK entrou no laboratório secreto? Ela invadiu a estação e encontrou o outro caminho. Aqui, galera, para mim, ela realmente entrou. Porque como ela tinha já essa relação com o Clark, eu acho que isso era algo já de conhecimento dos outros cientistas. Para mim, ela não era alguém que estava fora da Tsalau, entendeu? Alguém que nunca tinha ido até a estação. Era alguém que tinha esse conhecimento. Agora, a maneira como ela descobre a caverna e tudo mais, e os poréns, isso fica completamente aberto dentro da série ali. E não vai ter essa resposta acontecendo, entendeu? Mas para mim ela não era alguém que não tinha, querendo ou não, esse não conhecimento sobre a estação. E os outros cientistas não tinham, né, digamos assim, esses treinamentos da presença dela. O problema foi o que ela descobriu em relação à caverna e o que estava acontecendo, a verdade por trás de tudo. Tá? Mas simplesmente é isso, que para mim é uma resposta. Número 2, o que aconteceu com Oliver Tagag e por que ele fugiu. Cara, o Oliver Tagag é o personagem lá que tem aquele problema todo com a Navarro, tem a relação da espiral, e é isso. Entendeu? É isso, é alguém que tinha conhecimento sobre a verdade que aconteceu com o NK e alguém que foge com medo, né, que algo se volte contra ele com essa investigação persistente que a Navarro estava fazendo. E é isso, entendeu? Agora, se tem algum outro motivo colocado desse lado mais espiritual sobre tudo que estava acontecendo, cara, isso não adianta. Isso é algo que fica completamente em aberto, entendeu? E nossa última, tá? Porque Hank precisou atirar no Otto Heiss, né? Navarro e Davis encontraram a caverna de qualquer maneira. Ali, cara, era algo colocado dentro dessa conspiração, era algo que estava provocado pela antagonista naquele momento, que era Kate, né? A descoberta dela ser essa grande antagonista, pelo que ela também já tinha de conhecimento que o cientista tinha feito, ter mandado lá o Hank para fazer a dissolve do corpo, é tudo isso, entendeu? Ele era, querendo ou não, uma pessoa para fechar essas pontas, esses elos todos, como tem a conversa no carro, né? A promessa toda que a Kate tinha feito também pro Hank, para ser o chefe de polícia, é justamente isso, entendeu? Então precisava encerrar aquele momento ali, precisava ter realmente essa invasão. Eu gosto muito daquele final de quinto episódio lá, tudo que acontece na casa da Danvers, que lá tá muito bem estruturado dentro de toda essa conspiração que vai acontecendo e esses elos todos se encontrando, se descobertos, inclusive até o momento que o Pete atira um Hank, sabe? É tudo uma consequência que vai levando. O problema é que no sexto episódio, essa parte toda aqui mais real, ela some, entendeu? Essa conspiração toda, ela some. Ela só tem as respostas colocadas ali, só que tu não vê mais essas consequências depois. Tu presume as consequências depois, como tinha falado antes. Então, galera, essa aqui foram simplesmente a lista com 24, digamos assim, pontas soltas que ficamos, né, ou dúvidas que ficamos, assim, com essa quarta temporada, Terra Noturna, de True Detective e tudo mais. Galera, meu veredito final é que, assim, ó, gosto muito de True Detective, pra começar. Tá? Obviamente que a primeira temporada é a minha temporada favorita, então gosto da segunda temporada. A partir do momento que eu entendi o que ela queria falar, ou principalmente a maneira como ela queria que a sua história, que a sua narrativa fosse contada completamente diferente da primeira, entendeu? Uma trama completamente diferente. No momento que eu entendi isso, cara, comecei a curtir muito mais a segunda, isso lá atrás, né? Lá atrás, assistindo episódio a episódio. A terceira gosto dela também, eu não acho que em nenhum momento ela chega a digamos assim, explodir com a sua narrativa, ela não chega a deixar empolgado com a sua narrativa, mas ela é algo muito bem estruturado e algo que funciona muito bem. E essa quarta temporada, que surge depois desse ato que a gente teve, né, de True Detective acontecendo, cara, ela volta com esse lado sobrenatural muito forte e ela traz Judy Foster quebrando tudo completamente, né, o Judy Foster dando um show espetacular
E tem muita coisa ali que funciona muito bem nessa quarta temporada, e acho que tem elementos que, se não tivesse a ligação com a primeira temporada, iriam funcionar muito mais. Porque até não traria algumas questões não só dessas referências, não só de tu não ter respostas para essas perguntas que tu mesmo está suscitando. Acredito que deixar as coisas ambíguas, cara, e inclusive dar essa resposta que fica a cargo do espectador e deixar essa ambiguidade acontecer, tu decide o que é o melhor, o que encaixa mais, me deixa um pouco assim, não menos empolgado, não seria essa palavra, assim, mas um pouco decepcionado, digamos assim, com tudo que prometia essa quarta temporada. Pra mim, assim, o quinto episódio, cara, ele é muito, muito bom. Gosto muito desse episódio, só que acho que algumas coisas ali, depois nessa parte de consequências, elas deixam muito a desejar. Então, acredito que, cara, foi uma temporada assim, ó, ela foi coesa do início ao fim com o que ela queria contar. Ela contou, usou as referências que queria usar, mas entendo muito, tá? E daí do meu veredito, assim, gosto com essas ressalvas todas, cara, se tivesse, agora que tem a história por completo, né? Tivesse tirado essas ligações com a primeira temporada, tivesse assumido só o que acontece ali em Ennis, não tivesse provocado essas coisas para acontecerem, entendeu? E usar nossa lembrança, nossa memória afetiva, principalmente para quem gosta de primeira temporada de True Detective, trazer as conexões, teria funcionado muito melhor, tá? Porque tu, querendo ou não, contaria algo inédito, entendeu? Que daí sim teria suas partes de acertos e falhas como qualquer outra série, mas não ficaria com esse peso todo, entendeu? Carregado ali de trazer coisas de primeira temporada para querer contar sua história ali, certo? E querendo ou não, também limparia muita coisa provocada, inclusive de respostas de Nick Pizzolatto e tudo mais, ou de uma legião de fãs também que não gostam dessa temporada por estar mexendo com coisas da primeira temporada. Tem esses elementos também ali. Mas, pô, galera, pra quem gosta de uma série de investigação, de crime e tudo mais, cara, True Detective, independente de primeira, segunda, terceira, quarta temporada, é uma baita pedida. É uma baita pedida. E essa quarta temporada também, ela continua sendo uma baita pedida. Galera, coloquem mais nos comentários o que vocês acharam sobre essa quarta temporada, sobre esses pontos todos que eu trouxe aqui. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tem 04. Siga seu sonho aqui.